A respeito da fluoxetina, que chegou finalzinho aqui da década de 80 no Brasil, ainda o seu custo inicialmente muito caro, mas ao longo dos anos esse acesso foi melhorando, inclusive com a implantação dos genéricos a partir de 99. A fluoxetina tem um mecanismo de ação diferente dos antigos, como os inibidores da MAO ou os antidepressivos tricíclicos. Como é que a fluoxetina atua? Ela atua inibindo a recaptação da serotonina de uma forma bastante seletiva. Por isso, ela faz parte do grupo dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Ao inibir a sua recaptação na fenda sináptica, a oferta da serotonina aumenta em muitas regiões do sistema nervoso central, contribuindo então de uma forma indireta para a melhora da resposta depressiva. Esperava-se que essa resposta ocorresse em questão de horas ou dias, mas a grande surpresa é que esse efeito de fato só se estabelece assim como os outros antidepressivos mais antigos. Existe uma resposta de neuromodulação mediada por o chamado down regulation, ou seja, a menor expressão de receptores lá na fenda sináptica. A fluoxetina, portanto, só pode ter um efeito farmacológico expressivo, assim como qualquer outro antidepressivo, aguardando-se mais ou menos de 14, 21 dias para sua resposta ser totalmente estabelecida. Não exigindo, portanto, doses, por exemplo, de ataque, doses mais altas, mas isso se refere de fato a uma dependência entre pessoas, ou seja, depende da resposta de neuromodulação de cada tipo de paciente. A fluoxetina, apesar de ser bastante valorizada pelo seu mecanismo mais seletivo, voltado apenas à serotonina, é bom lembrar que ela também tem os seus efeitos colaterais bastante importantes. Ao longo do tempo, percebeu-se que ela aumentava a chance de enjoos, a perda de libido. Então, para cada antidepressivo é como se fosse uma grande caixa de morango, algumas coisas bem vermelhinhas em cima, frutos bastante gostosos em cima, mas embaixo cheios de frutos esverdeados e alguns até podres. Em relação então à fluoxetina, que foi a pioneira dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, essa classe de fato nasceu em 1988 nos Estados Unidos, através de um laboratório chamado Eli Lilly, com o nome comercial de Prozac. A fluoxetina no Brasil passou ainda a ser introduzida nos tratamentos de uma forma muito sorrateira, até porque o custo era muito alto. A partir do uso dos genéricos, em 99 para frente, e a quebra das patentes relativa à fluoxetina, o acesso passou a ser mais difundido no Brasil. E a partir da difusibilidade também se conhece os efeitos adversos de uma forma muito mais clara. A gente sabe hoje que a fluoxetina também detém de efeitos colaterais muito importantes, como queda da libido, boca seca, enjoos excessivos, a perda de peso, que para alguns casos pode ser algo interessante, mas nem sempre desejada, principalmente em idosos que sofrem de sarcopenia, perda de peso, isso não é interessante. Mas eu chamo a atenção aqui para a fluoxetina em relação às suas potencialidades de interações medicamentosas. Devemos lembrar que a fluoxetina contém o maior tempo de meia-vida em relação a todos os outros antidepressivos. A sua meia-vida fica em torno de 100 horas. Juntamente com seus metabólitos, que também têm atividade biológica, como a própria norfluoxetina, o seu tempo de meia-vida pode alcançar até, em média, 200 horas. Isso, do ponto de vista de tratamento, é interessante para aqueles pacientes que, quando vão fazer a retirada da fluoxetina, ela não deixa um problema grave em relação ao desmame, ou seja, não é tão importante a retirada gradual da fluoxetina, uma vez que esse tempo de meia-vida alargado torna muito mais fácil a suspensão do tratamento com a fluoxetina. No entanto, é importante lembrar que ela é uma importante inibidora enzimática. Ela inibe aquela história do citocromo P450. Essa importante enzima que participa da biotransformação de medicamentos, a fluoxetina é capaz de atrapalhar um pouco a biotransformação de outros fármacos. Esse é um assunto importante relacionado ao curso de interações medicamentosas, onde eu foco com muito mais detalhes essa história das interações farmacocinéticas. Eu posso até fazer um outro vídeo em paralelo para poder explicar isso um pouco melhor. Mas a fluoxetina inibe um tipo de citocromo P450 chamado CYP2D6.
que é uma enzima chave no processo de biotransformação de muitos outros fármacos associados. Então aqui, colocando de um ponto de vista prático, um paciente que fazia uso de um beta-bloqueador, por exemplo, propranolol, usado hoje para controle da pressão arterial, para arritmia, se ele não for bem orientado, se esse paciente continua fazendo uso de propranolol nas mesmas doses e a fluoxetina é introduzida nesse processo, o que a fluoxetina pode fazer com o propranolol? Você tem ideia? Veja que isso tem um caráter prático muito importante, porque às vezes é um paciente que vai ao psiquiatra e recebe a prescrição de fluoxetina, mas ele já é um paciente usuário de propranolol há décadas e convive muito bem com uma dose de 80 miligramas ao dia. No entanto, os níveis plasmáticos de propranolol podem elevar sob exposição à fluoxetina. Isso não acontece de um dia para o outro. A fluoxetina vai inibindo o sistema de biotransformação e eleva os níveis de propranolol. E aí, quais os sinais clássicos que denotam para essa possível interação? Isso não vai estar estampado no paciente, mas ele pode começar a relatar sinais de cansaço. Ao se medir a frequência cardíaca, ela pode estar um pouco abaixo do habitual, que é em torno de 72 batimentos por minuto. Esse paciente pode ter maior sonolência, maior ganho de peso, aumento dos níveis de triglicerídeos, tudo isso por culpa do aumento dos níveis séricos de propranolol. Qual seria a melhor saída para esse paciente? Algumas formas, alguns tipos de manejo, a gente pode executar. Não existe um. E aí que está a beleza da medicina, a arte de curar, que é trazer possíveis desfechos para melhora dessa situação. Uma delas seria a redução dos níveis de propranolol, se o paciente de fato necessita de fluoxetina no tratamento. Outra alternativa seria trocar o tipo de beta-bloqueador, aquele que não fosse alvo da própria biotransformação, substituindo-o por metoprolol ou por atenolol, que são menos alvos dessa enzima de biotransformação. Estou dando aqui, pelo menos, algumas alternativas. Uma outra seria optar por novas substâncias ativas que têm o mesmo mecanismo de ação da fluoxetina, mas que não inibe a CYP2D6. E aí que está a beleza da história, porque nós temos agora uma gama de substâncias que têm o mesmo mecanismo de ação da fluoxetina, como a própria paroxetina, a sertralina, o citalopram, o escitalopram, que fazem parte do mesmo grupo ao inibir de forma seletiva a recaptação de serotonina. A vantagem desses mais recentes é que, de fato, eles têm uma menor chance de interação em inibir a CYP2D6 e, portanto, trazem maior segurança para o tratamento concomitante com beta-bloqueadores. Então, aqui fica a dica, ficar sempre atento aí a pacientes que fazem uso de beta-bloqueadores, em especial propranolol, e, porventura, venha a aparecer uma prescrição de fluoxetina. Ou o contrário, o paciente é depressivo, faz uso de fluoxetina e entra propranolol nessa jogada. É bom chamar a atenção que um dos efeitos colaterais mais comuns do uso contínuo de propranolol é a depressão. E aí que está uma cascata de prescrição peculiar. O indivíduo desenvolve depressão reativa ao próprio beta-bloqueador, é introduzida a fluoxetina no processo e a fluoxetina aumenta a oferta do propranolol. E este podendo causar agora mais chance de risco de hipotensão, queda da frequência cardíaca, desânimo, sonolência, e tudo isso feito por uma escolha equivocada. Atualmente, deve-se evitar esta associação. O segundo caso que eu queria compartilhar com vocês é a respeito do tamoxifeno. O tamoxifeno, atualmente, é extremamente útil para mulheres que sofrem de tumores de mama. É usado sempre após a mastectomia, a fim de evitar a recidiva de tumores, novos tumores que podem surgir de forma estrogênio dependente. Então, é bastante razoável imaginar o uso do tamoxifeno para tentar bloquear a formação de novos tumores, evitando, portanto, recidivas. Mas um detalhe que eu preciso te contar, uma fofoca farmacológica, é que não é, na verdade, o tamoxifeno que faz esse bloqueio dos receptores de estrogênio. Quem faz, na verdade, é um metabólito do tamoxifeno chamado endoxifeno. Então, a moça toma o tamoxifeno e ele é convertido em endoxifeno através de um sistema de biotransformação mediado pela CYP2D6. O que tem de importante nisso? É que muitas mulheres que sofrem com seus tumores, a iminência de morte, o problema familiar, o absenteísmo no trabalho, tudo isso culmina com maior chance de depressão.
E para depressão, o que pode ser usado? Fluoxetina. O que eu falei no caso anterior, a fluoxetina é uma inibidora da CYP2D6. Onde eu quero chegar? Se a fluoxetina inibe essa enzima, pode-se atrapalhar a conversão do tamoxifeno em endoxifeno. E qual a consequência disso? Trocando em miúdos, a fluoxetina pode atrapalhar o efeito quimiopreventivo do endoxifeno. E, portanto, essa mulher, sendo tratada para depressão, pode sim desenvolver recidivas, ainda que esteja tomando regularmente o famoso tamoxifeno. É muito triste isso porque nós vemos na literatura vários casos abordados e às vezes situações do nosso cotidiano de mulheres que mesmo tomando o remédio falam: poxa doutora, mas mesmo eu tomando o remédio eu tive novos tumores? E se nós agora desvendarmos e abrirmos a caixa preta dessas histórias, é capaz de percebermos diversas mulheres que foram a óbito ou tiveram complicações por tumores por conta de um uso prévio de um antidepressivo que atrapalhava o efeito do tamoxifeno. Qual seria a melhor saída para esse processo? Jamais prescrever fluoxetina em mulheres que fazem tratamentos para evitar a recidiva dos tumores. Nós temos hoje uma gama de antidepressivos da própria classe que não inibe a CYP2D6 de uma forma tão intensa como a fluoxetina. E, como exemplo, a gente poderia trazer aqui a própria sertralina ou citalopram e escitalopram. Veja que a detecção de uma interação medicamentosa nesse caso é capaz de mudar o desfecho de uma família. E você, que é profissional da área de saúde, precisa compartilhar essa informação.